Outro elemento fundamental na implementação de blocos de processamento de dados, ou data path, são os registradores. Aqui temos um registrador paralelo, sua função principal é armazenar um determinado número de bits. Temos um registrador de 4 bits. Geralmente, para a implementação de registradores, são usados flip-flops do tipo D, uma vez que a função é apenas armazenar o valor. E aqui temos um registrador com carga paralela, onde o clock é ligado simultaneamente a todos os flip-flops, e a cada pulso de clock temos a atualização do valor armazenado com as entradas I3 até I0. Uma propriedade importante dos registradores é permitir ao usuário ou ao sistema decidir quando ou não escrever dados no registrador. A forma de permitir com que o registrador deixe de armazenar valores durante um determinado tempo é colocando uma entrada de carregamento ou load. E novamente isso pode ser feito com a ajuda de um multiplexador. Neste caso temos todas as entradas aplicadas a uma das entradas do multiplexador. Se a entrada do multiplexador possuir nível lógico 1 ou load igual a 1, ele permite a atualização do conteúdo do registrador. Caso load igual a 0, durante todos os pulsos de clock em que load for mantido igual a 0, a saída é ressubmetida à entrada, recarregando-se, portanto, o estado atual do registrador. E aqui temos um modo de implementar um registrador com deslocamento serial para a direita com 4 bits. A entrada é feita pelo elemento da esquerda, D0, e após um pulso de clock, Q0 é transferido para D1 e o resultado é disponibilizado na primeira saída, Q1 é transferido para D2 e assim por diante. Desta forma, após 4 pulsos de clock, temos 4 bits carregados e todos os 4 bits disponíveis nas saídas. Se quisermos que a saída seja disponibilizada de forma serial, precisaremos de mais 4 bits de clock, até a última entrada chegar até a saída. No exemplo da figura, com o auxílio de multiplexadores, podemos implementar uma certa programabilidade. Se a entrada do multiplexador for 0, os valores de cada bit são mantidos, porque a cada pulso de clock, a saída é recarregada para a entrada. Se a entrada de seleção do multiplexador for 1, todas as entradas à esquerda do multiplexador são selecionadas, e isso nos permite a entrada e o deslocamento serial dos dados. Se aumentarmos o número de entradas do multiplexador, podemos ter mais funções programáveis no nosso registrador. E aí temos um registrador multifunção. Neste caso, dependendo da seleção 00, o valor atual é mantido, porque na entrada 0 do multiplexador estão ligadas as saídas de cada bit do registrador. Para a entrada 1 do multiplexador, são ligadas as entradas paralelas. Desta forma, se tivermos 0, 1, após o pulso de clock, são carregadas todas as entradas I3 até I0. Se a entrada de seleção no multiplexador for 1, 0, todas as entradas 2 são selecionadas, e vocês veem que essas entradas estão interligadas para um deslocamento à direita. E por outro lado, a entrada do multiplexador correspondente à seleção 1, todas essas entradas são interligadas a valores 0, zerando, portanto, os 4 bits dos registradores. Podemos modificar o exemplo anterior e, ao invés de usar a última seleção do multiplexador para zerar o conteúdo do registrador, podemos colocar mais uma função de deslocamento à esquerda. Assim, 00 mantém os valores atuais, recarregando a saída para a entrada. 01 seleciona todas as entradas I paralelamente.
Um 0 permite a entrada pela esquerda e desloca para a direita todos os bits de Q3 a Q0. E a entrada 1 permite a entrada pela direita e desloca para a esquerda todos os bits de Q0 até Q3. Para encerrarmos o vídeo, veremos dois problemas. O problema 9.6 pede a implementação de um circuito capaz de realizar um padrão de contagem hexadecimal 03, 86, C9, EC, FF e depois repete 03, 86, tudo de novo. A restrição para essa implementação é a utilização de um mínimo de lógica combinacional e 2 registradores multimodos como o da figura. Nesses registradores temos 4 funções. Seleção 00 implementa uma soma de I mais Q, ou seja, o valor à entrada é somado com o conteúdo armazenado. Função 01 realiza a carga paralela do valor de 4 bits à entrada I. 0 implementa deslocamento à direita com a entrada pela esquerda. E 1 permite deslocamento à esquerda com a entrada pela direita. Para implementarmos essa solução, precisamos então dos 2 registradores multimodo. Precisamos conectar os 2 registradores no mesmo sinal de clock. E vamos analisar agora o comportamento do primeiro registrador. O primeiro valor assumido pelo registrador mais significativo é 0. 0 hexadecimal, binário 0000. Após o primeiro pulso de clock, esse estado deve ser carregado e o próximo estado é 100. A diferença para o estado anterior está na mudança do bit mais significativo, de 0 para 1. Observando as operações permitidas ao registrador, vemos que não é possível obter esse valor a partir de uma soma de 0 com ele mesmo. Se efetuarmos um novo carregamento paralelo, teremos novamente o estado 0, mas é possível obter esse valor através de um carregamento de um bit 1 com deslocamento à direita. O próximo valor é 110, indicando que carregamos novamente um bit 1 e deslocamos o bit carregado anteriormente uma casa para a direita. O próximo estado desse registrador é E1110. Novamente carga de um bit e outro deslocamento para a direita. E por fim, preenchemos todos os 4 bits com 1s através do carregamento e deslocamento para a direita. Próximo estado retorna a 0. E para isso precisamos novamente voltar à carga do registrador, através do carregamento de 01 nas entradas de seleção, e para todos os próximos estados a seleção deve ser 10 para deslocamento para a direita. Assim temos que as entradas S1 e S0 devem ser mantidas em 10 nos estados 0, 8, C e E quando for identificado o estado F, a entrada deve mudar para 01 para que seja feito o carregamento de 0. Observe ainda que os valores de S1 e S0 são sempre 10 ou 01, ou seja, um é o contrário do outro. Qual a lógica que podemos usar para implementar o comando das entradas de seleção? Basicamente, podemos usar uma lógica para identificar um estado F, todas as saídas igual a 1, que seria uma porta lógica E. Sempre que identificarmos uma saída igual a F, a entrada em F0 deve mudar para 1 e S1 deve ser 0. Caso contrário, para todos os outros estados, S0 deve ser 0 e S1 igual a 1. E assim precisamos apenas inverter S0 para gerar S1. Vejamos o que acontece no segundo registrador. O primeiro estado é 3 e deve ser feito através do carregamento. Após o estado 3, o registrador deve assumir o estado 6. Logo após 6, ele passa ao 9. Logo após o 9, ele passa ao 12. E por último, vai ao estado 15. Qual dessas funções pode ser usada para modificar o estado do registrador de 3
para 6, para 9, para 12 e então para 15. O primeiro passo deve ser obrigatoriamente carregar 3. E observem que a partir daí poderíamos obter 6 a partir de um deslocamento para a esquerda com carregamento de 0. Ou poderíamos somar 3 novamente com 3. Portanto, o segundo passo poderia ser selecionar uma operação 0,0, soma, ou 1, deslocamento à esquerda. Por outro lado, de 6 para 9, não pode ser feito com deslocamento à esquerda, e nem de 9 para 12. Tampouco de 12 para 15. Então nos resta a opção, para não precisarmos alterar a lógica ao longo da operação, manter 0,0 como soma a partir do primeiro carregamento. Assim, o que precisamos fazer é, primeiro passo 0,1, carregar 0011, e os próximos passos devem ser manter o registrador somando seu conteúdo com ele próprio. Observem também que nesse caso não precisamos definir as entradas de deslocamento para a direita e esquerda. Qualquer valor recebido por essas entradas não fará diferença, porque nunca as utilizaremos. Assim temos sempre 00 em S1 e S0, exceto quando a saída é F, e nesse caso será 01 para o carregamento. Observem ainda que no enunciado não está prevista nenhuma entrada de set ou de reset. Contudo, se não definirmos o estado inicial, não há como garantir a execução dessa sequência. E assim, corrigindo o enunciado, precisamos de uma entrada set, para que assim ambos os registradores assumam saída F, para que ela possa ser identificada, fazendo com que os próximos estados sejam sempre as cargas de 0 e de 3. O próximo exemplo nos pede para analisar o comportamento do registrador multimodo. Este registrador possui as seguintes funções: 00 mantém os valores atuais, 01 desloca à esquerda, 10 desloca à direita e 11 faz a carga paralela de todos os valores em D. Temos então um diagrama de tempo com a representação do clock. Já temos indicadas todas as transições positivas, uma vez que o símbolo do registrador indica que este é sensível à transição de subida dos clocks. E o que precisamos fazer é analisar os valores das entradas S, D e as entradas seriais de deslocamento, sempre nesses instantes de transição. No primeiro instante de transição temos S igual a 10, que indica deslocamento para a direita. O que fará o registrador? Tomará o valor do bit da esquerda para deslocamento para a direita, e a partir do valor 0111, ele deve inserir um bit igual a 1 e deslocar todos os demais para a direita. Assim teremos uma mudança de estado, do estado anterior 0111, ele passa a ser 1011 e o bit menos significativo é perdido. Na próxima transição de clock, ainda temos a entrada com deslocamento para a direita. Novamente será carregado um valor igual a 1 e deslocaremos, portanto, 1011 para a direita, entrando com um novo valor 1. Na próxima transição de clock, a entrada de seleção é alterada para 11, que indica que será feita uma carga paralela. O registrador procurará em D o valor a ser armazenado, e nesse instante o valor presente em D é 0. Assim temos o zeramento de todos os bits do registrador. Na próxima transição, a entrada presente em S é 01, deslocamento à esquerda. Isso significa que todos os bits 0 serão deslocados à esquerda, e na posição do bit menos significativo será carregado 1. E na última transição de clock temos 00, que mantém os valores atuais.